Bom, pessoal, então, continuando aí o que eu estava comentando, a participação do Fluminense foi realmente muito boa, muito consistente. Pegou um grupo fácil, evidentemente, então a classificação era obrigatória, mas depois, nas oitavas, consegue superar o vice-campeão da Champions, que na campanha bateu o Bayern e o Barcelona, que fique bem claro aí, a Inter de Milão não é um time qualquer, por mais que jornalistas aí, flamenguistas, estejam tentando desmerecer o mérito do Fluminense, do mesmo jeito que, e assim, eu estou criticando, eu estou falando que jornalistas flamenguistas, porque eles estão desmerecendo que o Fluminense fez, e não tem necessidade disso. O Flamengo também fez grandes coisas nesse Mundial, mas o Mundial do Fluminense foi melhor, não tem como discutir, um ficou nas oitavas, o outro ficou na semifinal, pessoal? E não adianta falar que o Fluminense pegou chaveamento fácil, porque ele pegou o time que eliminou o Bayern e o Barcelona da Champions, na edição última da Champions, e depois pegou o Al-Hilal, que é um time árabe de alto investimento, que já eliminou o Flamengo de Mundial, nessa edição do Mundial de Clubes aí da FIFA. Empatou com o Real Madrid na fase de grupos e eliminou o Manchester City. Então não era um time qualquer, não era um adversário qualquer, não eram adversários quaisquer, E o Fluminense, com todo mérito, com toda humildade, com o elenco bem mediano, com o elenco bem assim, sem grandes nomes, conseguiu realmente fazer frente a gigantes, a clubes realmente com muito orçamento, com muitos talentos. E na semifinal, o Fluminense fez um jogo digno contra o Chelsea, mas na minha opinião, o Renato, ao replicar a tática lá do jogo contra o Al-Hilal, infelizmente deixou muitos espaços na abertura de meio campo para o Chelsea, e aí o Chelsea, com a boca da área aberta, eles são fatais, Mostraram isso contra o Fluminense e mostraram isso ontem diante do Paris. E outra coisa muito bacana dessa campanha é que ficou bem claro que o Chelsea ele foi se moldando ao longo da competição. Ele começou ali meio claudicante ali, perdeu para o Flamengo, não fez grandes exibições. Aí, contra o Benfica, ele até não faz um jogo ruim, mas sofre um empate no finalzinho do tempo ali regulamentar, vai para a prorrogação. Aí na prorrogação, a Juventude do Chelsea faz a diferença, então eles conseguem golear o Benfica para ir para as quartas. Nas quartas, pega um Palmeiras também muito desmotivado, O que o Abel Ferreira não está conseguindo extrair desse elenco do Palmeiras é algo muito estranho, Um Abel um pouco enérgico, um pouco eloquente, muito estranho. Para mim, daqui a pouco vai aparecer alguma coisa aí de saída dele do Palmeiras, porque nada explica o comportamento dele nesse Mundial. Mas enfim, o Chelsea não tem nada a ver com isso, Com boa entrada do João Pedro, que então estreava na competição, foi lá, despachou o Palmeiras. Na semifinal, o João Pedro jogando fino da bola, faz os 2 gols, ele que é cria da base do Fluminense, faz dois gols bonitos, inclusive, e massacra o Fluminense, tira o Fluminense da competição, e aí na final, e aí vocês vejam, o Chelsea ele foi mudando jogo a jogo. Eu não sei se chegou a ser igual a seleção da Argentina na Copa de 22, que foram 7 escalações diferentes, mas o Chelsea ele mudou completamente ao longo da competição. E isso mostra o quê? Que no futebol moderno tem que ter leitura, tem que ter estudo, tem que ter adaptação, tem que ter um posicionamento tático estratégico de acordo com os adversários. Então, a Copa do Mundo de 22 com a Argentina e essa Copa do Mundo de clubes com o Chelsea provam isso, que o futebol ele é feito de adaptações. Não é aquele esquema básico que se joga toda a partida. Para cada adversário tem-se uma demanda de jogo. E o legal, pessoal, é que quem defendia essa tese era o Mário Sérgio Pontes Paiva, Mário Sérgio, como ele era conhecido, ex-jogador, depois se tornou técnico e por fim era comentarista. E ele, quando treinava os times, ele aplicava essa teoria de mudar o time de acordo com o adversário, e ele era ridicularizado, ele era desrespeitado, ele era chacoteado aí na imprensa. E agora ele mostrou-se que ele tem razão. Aí, para quem não lembra, o Mário Sérgio, ele nos deixou, naquele trágico acidente lá com o avião da Chapecoense, Ele era uma das pessoas a bordo porque ele estava indo trabalhar naquela final de Copa Sul-Americana, que seria a Chapecoense contra o Atlético Nacional da Colômbia. Mas fica então essa lembrança aí para o Mário Sérgio, que já tinha uma visão à frente de seu tempo e ainda assim era ridicularizado. Então um grande beijo aí para o Mário Sérgio, onde quer que ele esteja, para a família dele, para os amigos, enfim, também para os familiares de todos lá, que sofreram
com aquela tragédia lá do voo da Chapecoense. Mas só queria fazer essa observação porque ele era um dos poucos que falavam isso 10 anos atrás, não 10 não, né? 15 anos atrás, 20 anos atrás e era debochado por isso. Então parabéns, Mário Sérgio, você tinha razão. O futebol é feito de adaptação. Cada adversário, cada jogo é uma história diferente. E para cada adversário tem que ter uma... Assim, mesmo que não mude o esquema tático, mas a disposição das peças em campo tem que ser diferente, o posicionamento, as associações, isso tudo tem que ser alterado de jogo para jogo. Não totalmente, mas dentro de setores ali onde o adversário de repente tenha um poder de fogo maior ou tenha até mesmo ali uma fragilidade a ser explorada. Então é isso, pessoal. Então foi um belo Mundial, foi um belo evento. Parabéns para a FIFA, parabéns para o Gianni Infantino, que encararam a UEFA e fizeram esse torneio acontecer. E lembrando, hein, pessoal, esse torneio agora pode ser que ele seja realizado de 2 em 2 anos. E aí, muitos europeus aí falaram do calendário, que esse torneio, no meio do final de temporada deles, vai comprometer alguns atletas ali fisicamente, do ponto de vista da saúde também. Aí, pessoal, na minha modesta opinião, esse torneio não tem como tirar, ele veio para ficar. Para mim, o que tem que ser discutido é o calendário europeu e o que o mundo inteiro copiou deles com esses campeonatos de pontos corridos, pessoal. Para ter competições desse nível aí da Copa do Mundo, não dá para ter 2 jogos por temporada com times fracos lá, e isso na Europa é necessário para os times terem atividade, porque na Europa os países são muito pequenininhos, então os pontos corridos são uma forma de deixar com que as equipes tenham atividade o ano inteiro, mas eles vão ter que rever, aqui no Brasil também, aqui na América do Sul, lá na Europa, esse negócio de pontos corridos não dá, é para país pequeno, com poucos times, com poucas equipes tradicionais. Países gigantes, com muitas equipes fortes e poderosas, como aqui no Brasil, como na Argentina, não cabe pontos corridos. Cabe sim um modelo de Copa, com menos jogos, com as fases decisivas sendo disputadas apenas por aquelas equipes que avancem. Aí as equipes menores podem se criar ali torneios paralelos dentro da própria competição. Por exemplo, nos estaduais não tem lá, no Carioca não tem a Copa Rio, para quem não chega na semifinal, aí não vai disputar a Copa Rio. Aqui no Mineiro não tem a Copa Independência, o Troféu Independência, em Confidência, desculpem, que é disputado pelos times também que não chegou às semifinais. Então tem que fazer isso também no brasileiro, né? Criar um brasileiro com aquele formato antigo, né? De Copa, e os times que forem eliminados, os pequenos ali, que não tiverem os jogos ali para preencher calendário, aí faça uma competição paralela ali, ó, os que forem eliminados antes das oitavas, né, antes da fase do mata-mata, eles vão fazer um torneio à parte ali, enfim, faz um torneio também para ver quem vai cair, quem não vai, aí é uma questão de se discutir calendário, mas pontos corridos não dá mais, tá? Pontos corridos não dá mais. Ninguém, porque, por exemplo, sem ser torcedor do Real Madrid, alguém quer ver 2 jogos do Real Madrid com o Alavés, com Las Palmas, com times muito fracos e muito pequenos? Como eu falei, na Europa os países são pequenos, então os pontos corridos são uma forma de manter o calendário ativo, mas com competições novas não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Competições muito melhores, né, do que os campeonatos nacionais, não tem jeito. Vamos ter que rever esse negócio de pontos corridos. E vai começar pela Europa, tá bem? E só para terminar, né, pessoal, falei aqui que o Chelsea era o campeão do impossível, campeão de tudo, porque o Chelsea é o único clube do mundo que ganhou todos os torneios que existem, né? Ele ganhou todas as Copas, todas as competições domésticas da Inglaterra, ganhou a Conference League, ganhou a Liga Europa, ganhou a Champions, ganhou o Intercontinental, né, inclusive em cima do Palmeiras, e agora ganha a primeira Copa do Mundo de Clubes. Então, o único campeão de tudo. E eu falei que ele era campeão do impossível, por quê? Porque na primeira Champions deles, eles, com um time muito inferior, ganharam do Bayern lá na Alemanha, aquela máquina que era o Bayern, e ganharam lá na Alemanha. Ninguém esperava. Depois da segunda Champions, foi contra o City o maior City da história, né? O City aí do Guardiola, o melhor City da história. Eles foram e ganharam daquele City. E agora, na final da Copa do Mundo de Clubes, eles pegam o melhor PSG da história também, né? O PSG campeão de tudo, o PSG ganhou todos os troféus domésticos, ganhou a Champions, e vão e passam o carro no PSG. Então esse é o Chelsea, né, pessoal? Tem que respeitar, tá? Flamengo, parabéns por terem ganhado esses caras, mas não dá para debochar dos caras não, tá? Eles são campeões de tudo, de tudo. Então é isso aí, Chelsea, parabéns. E galera, muito obrigado aí. E
vamos seguir no canal aí para acompanharmos as novidades, tá bom, turma? Grande abraço aí, tamo junto.